Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 267º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de Profeta Jeremias, capítulo 1 e capítulo 2, livro do profeta Oséias, capítulo 2, dos versículos 2 a 23, e o livro de Filipenses, capítulo 2, dos versículos 1 a 11. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulos 1 e 2. O chamado de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. A visão do ramo de amendoeira. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: O que você está vendo, Jeremias? Respondi: Vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse: Você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A visão da panela. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: O que você está vendo? Eu respondi: Vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Então o Senhor disse: Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Elas virão, e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você.
Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha de fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. O amor de Deus e a rebeldia do povo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor? Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém? Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Infidelidade sem igual. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre e vejam. Mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Por acaso Israel é escravo ou servo nascido em casa? Por que então veio a ser presa de outros? Os leões novos rugiram contra ele e levantaram a sua voz. Fizeram da terra de Israel uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os moradores de Mênfis e de Táfnis raparam o alto da cabeça de Israel. Por acaso isso não aconteceu com você, porque você abandonou o Senhor, seu Deus, quando Ele o guiava pelo caminho? E agora, que lucro você terá indo ao Egito para beber as águas do Nilo? Ou indo à Assíria para beber as águas do Eufrates? A sua própria maldade o castigará e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mau e como amargo é deixar o Senhor seu Deus e não ter temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Israel adorou Baal, porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompi as ataduras que o prendiam, mas você disse: não quero te servir. Pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas, você se deitava e se prostituía. Eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava?
Mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor Deus. Como é que você pode dizer, não estou manchada, nem fui atrás dos Baalins? Veja os seus rastros no vale e reconheça o que você fez. Você é como uma jovem camela de pés ligeiros que anda zigue-zagueando pelo caminho. Você é como uma jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que, no ardor do cio, fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se. No mês dela, a acharão. Evite andar por aí com pés descalços e não deixe a sua garganta com sede. Mas você diz, não, é inútil. Porque amo os estranhos e é atrás deles que eu vou. Como um ladrão se envergonha quando o apanham, assim ficarão envergonhados os da casa de Israel. Ele, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Eles dizem a um pedaço de madeira, você é o meu pai. E a pedra, você me deu a luz. Pois me viraram as costas e não o rosto. Mas na hora da angústia dizem, levanta-te e salva-nos. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Eles que se levantem, se é que podem salvá-los na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quanto as suas cidades. Por que vocês querem discutir comigo? Todos vocês transgrediram contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os filhos de vocês, eles não aceitaram a minha disciplina. Como leão destruidor, a espada que está na mão de vocês devorou os seus profetas. Vocês desta geração, considerem a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que então o meu povo diz, somos livres para fazer o que quisermos, jamais voltaremos para ti? Por acaso uma virgem se esquece dos seus enfeites? Ou uma noiva se esquece do seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Como você sabe dispor bem os seus caminhos para buscar o amor? Pois você poderia ensinar até as mulheres perdidas. Nas bordas das suas roupas se achou também o sangue de pobres e inocentes que não foram surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas estas coisas, você ainda diz, estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contra você, porque você diz, não pequei. Porque você é tão leviana e fica sempre mudando de rumo. Também pelo Egito você será envergonhada, assim como foi envergonhada pela Assíria. Também do Egito você sairá com as mãos sobre a cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia, e você não será bem-sucedida com a ajuda deles. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. O pai de Jeremias, Ilquias, foram sacerdote, como seu pai antes dele. Assim, esperava-se que o jovem Jeremias também servisse ao altar. Talvez, quando Deus o chamou para ser profeta, ele estivesse na idade de tomar o lugar no ministério sacerdotal. Uma vez que atuar como profeta exigia muito mais do que servir como sacerdote, não é de admirar que Jeremias tenha hesitado. Compreendendo o versículo 1, Jeremias nasceu durante o reinado do rei Manassés, o homem mais perverso que já havia reinado em Judá, conforme 2 de Reis, capítulo 21, versículos 1 a 18. Filho do piedoso Ezequias, Manassés subiu ao trono com apenas 12 anos de idade, e os oficiais que o cercavam facilmente o influenciaram a seguir a idolatria. Mas o povo não quis ouvir. Manassés o desviou a ponto de fazer pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas, conforme 2 de Reis, capítulo 21, versículo 9. Quando Manassés morreu,
Seu filho Amon continuou nas práticas perversas do pai. Jeremias cresceu em Anatote em um tempo em que a idolatria florescia em Judá. Crianças eram oferecidas como sacrifícios a ídolos. A lei de Moisés era ignorada e desconhecida. Parecia não haver esperança para a nação. Naquela conjuntura, os sacerdotes piedosos não eram muito apreciados. Compreendendo o versículo 3, quando o rei Josias ouviu a lei de Deus sendo lida, foi profundamente tocado. Ele rasgou as vestes e mandou mensageiros à profetisa Hulda, com objetivo de receber instruções do Senhor, conforme 2 de Reis, capítulo 22. A mensagem que ela enviou foi que o povo havia abandonado Deus e, portanto, o julgamento estava vindo. Contudo, devido ao arrependimento sincero de Josias, o castigo não viria durante seu reinado. Josias não esperou que todo o povo fosse chamado ao arrependimento para então completar a reforma no templo. Ele fez uma aliança com Deus e liderou o povo na renúncia à idolatria e na conversão à lei do Senhor. A exposição bíblica dos versículos 4 e 5. Cada uma das expressões no versículo 5 é importante. Para começar, Deus conhecia Jeremias, o que indica a soberana eleição de seu servo. O Senhor escolheu Jeremias antes mesmo de o profeta ter sido concebido ou formado no ventre da mãe. Depois Deus formou Jeremias e lhe deu a estrutura genética que queria que ele tivesse. O Senhor separou Jeremias para si, mesmo antes de o futuro profeta nascer. O Senhor designou Jeremias para ser seu profeta às nações. Deus, posteriormente, fez o mesmo chamado a Paulo, conforme Gálatas 1, versículo 15. Compreendendo o versículo 5, um profeta era um porta-voz escolhido e autorizado por Deus que declarava ao povo a palavra do Senhor. O termo hebraico para profeta tem provavelmente uma raiz árabe que significa anunciar. Por exemplo, Moisés falava com Arão e Arão era seu porta-voz, profeta, diante do faraó, conforme Êxodo 7, versículos 1 e 2. Profetas faziam mais do que revelar o futuro, pois suas mensagens continham aplicações imediatas para a vida da nação. Eles eram mais porta-vozes do que videntes. Cabia a eles expor o pecado do povo e chamar de volta a responsabilidade da aliança feita diante do Senhor. Compreendendo o versículo 6, Jeremias hesitou quando viu o trabalho diante de si e a perversidade ao seu redor. Ao perceber a própria fraqueza, teve certeza de que não era o homem apropriado para a tarefa. Quando se trata de servir ao Senhor, de certo modo, ninguém é adequado. Quando nos chama, entretanto, Deus não está cometendo um erro. E hesitar ou recusar obedecer é um ato baseado na incredulidade, não na fé. Mesmo sabendo de nossa fraqueza, jamais deveríamos dizer que ela impede o Todo-Poderoso de fazer algo. Ao contrário de ser uma evidência de humildade, o que essa atitude reflete é orgulho, conforme 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 5 a 6. É a exposição bíblica dos versículos 7 e 8. Deus deu ao jovem Jeremias 3 instruções. Ele deveria ir aonde o Senhor o enviasse. Tinha de falar o que lhe fosse ordenado e não deveria ter medo do povo. Depois, Deus acrescenta uma grande palavra de promessa. Eu estou com você para protegê-lo. Conforme versículo 8. Jeremias devia ir aonde Deus enviasse e falar o que lhe ordenasse. Ele também deveria crer na promessa do Senhor e provar isso ao não temer as pessoas. Jeremias é chamado de o profeta chorão. E era mesmo, conforme capítulo 9, versículo 1. Mas também era um homem corajoso que enfrentou muitos perigos e prova e se manteve fiel ao Senhor. Jeremias sabia que o Senhor estava com ele e, do mesmo modo, devemos ter certeza de que Deus está conosco. É a exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Quando a brasa do altar celestial tocou os lábios de Isaías, ele foi purificado, conforme Isaías 6, versículos 5 e 7. Quando a mão de Deus tocou a boca de Jeremias, ele recebeu poder e autoridade. Deus colocou suas palavras na boca do profeta, e elas foram eficazes para realizar sua vontade.
O Senhor não apenas deu a Jeremias suas palavras, mas também prometeu que vigiaria para que elas se cumprissem, conforme Jeremias 1, versículo 12. Compreendendo o versículo 9, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, conforme João 16, versículo 13. E ele trabalha por meio da palavra da verdade, conforme Salmos 119, versículo 43 e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Não foi por meio de discurso inteligentes, hábil diplomacia ou engenhosa psicologia que Jeremias fez a vontade de Deus. Ele ouviu a palavra do Senhor, acolheu-a no coração e destemidamente a proclamou ao povo, e Deus fez o resto. O nome de Jeremias significa o Senhor estabelece, e Deus de fato estabeleceu seu servo e o ministério dele, cuidando do profeta até o fim. Compreendendo o versículo 10, todo servo de Deus que se sente muito fraco para servir precisa considerar esses 3 encorajamentos. Deus chamou você? Então, Ele irá equipá-lo e capacitá-lo. Você está obedecendo aos seus mandamentos pela fé? Desse modo, Ele é com você para protegê-lo. Você está compartilhando a palavra? Então, Ele irá cumprir seus propósitos, não importando como as pessoas respondam. Referência 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 22 a 24. Exposição bíblica dos versículos 11 a 19. Um estudo dos profetas do Antigo Testamento revela que 3 vertentes da verdade unem suas mensagens. Primeiro, pecado passado. A nação tem desobedecido à lei de Deus. Segundo, responsabilidade presente. O povo deve se arrepender ou Deus enviará o julgamento. E terceiro, esperança para o futuro. O Senhor virá um dia e estabelecerá seu reino glorioso. Exposição bíblica dos versículos 11 e 12. Deus mostrou a Jeremias um ramo de amendoeira. Na Terra Santa, as amendoeiras florescem em janeiro e dão os primeiros indícios de que a primavera está chegando. A palavra hebraica para amendoeira é saket, e a palavra traduzida por vigiar é soket. O Senhor usou esse jogo de palavras para impressionar Jeremias com o fato de que ele sempre zela por sua palavra e a cumpre. Exposição bíblica dos versículos 13 a 16. Em seguida, Deus mostrou a Jeremias uma panela fervendo, simbolizando a ira de Deus. As nações no Oriente estavam constantemente em conflito, todas tentando ganhar supremacia. Primeiramente, os governantes judeus se voltariam para o Egito para obter ajuda, depois para a Síria, conforme capítulo 2, versículos 18 e 36, e também o livro do profeta Isaías, dos capítulos 30 e 31. E durante todo o tempo, eles falhariam em confiar no Senhor e buscar sua ajuda. Mas essas visões revelam que Deus está no controle das nações do mundo e pode usá-las para realizar o propósito que estabeleceu. Compreendendo o versículo 16, o povo de Israel ia ser julgado por ter abandonado o verdadeiro Deus e haver adorado deuses feitos por mãos humanas, e o Senhor mesmo o julgaria. Em sua hipocrisia, o povo de Judá manteve o culto no templo, mas o Senhor era apenas mais um entre muitos deuses que exigia sua devoção. Alguns ídolos estrangeiros foram até mesmo levados para o templo, conforme Ezequiel, capítulo 8 e capítulo 9. Compreendendo o versículo 18, Deus repetiu o aviso que tinha dado anteriormente, conforme capítulo 8. Jeremias não devia temer as pessoas que se opusessem a ele, pois Deus o defenderia. Apesar das exigências da tarefa e das dificuldades da época, Jeremias aceitou o chamado de Deus. Ele conhecia suas limitações, mas também sabia que o Senhor era maior do que elas e que o capacitaria para o trabalho. A mensagem que Deus lhe dera era realmente perigosa, mas Deus estava zelando por sua palavra para cumpri-la e protegeria seu servo fiel. Compreendendo o versículo 19, Jeremias tomou a decisão certa e, consequentemente, se tornou um dos profetas mais impopulares da história judaica. Medido pelos padrões humanos, seu ministério foi um fracasso. Contudo, se avaliado pela ótica da vontade de Deus, foi um grande sucesso. Permanecer firme, estando sozinho a resistir a toda uma multidão e agindo fora de sintonia com a filosofia e os valores da época, não é fácil. Mas Jeremias viveu esse tipo de vida por mais de 40 anos.
Compreendendo o capítulo 2, exposição bíblica dos versículos 1 a 8. Ao fazer aliança com os israelitas no Monte Sinai, conforme Êxodo 19 e 20, o Senhor entrou com eles em uma relação de amor, que é comparada ao casamento, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, apesar de eu os haver desposado, conforme Jeremias 31, versículo 32, e também capítulo 3, versículo 14. No Antigo Testamento, a idolatria de Israel era frequentemente comparada ao adultério e até mesmo à prostituição, conforme Isaías 54, versículo 5 e Oséias 2, versículo 16. A exposição bíblica dos versículos 9 a 13. Atravessem o mar a terra, mandem observadores a... Escreveu o profeta, citando Daniel, alguma nação já trocou os seus deuses, conforme versículos 10 e 11. Onde quer que fossem, veriam que algo assim jamais havia acontecido, mas Israel havia deixado o verdadeiro Deus por causa dos deuses falsos, o que era como trocar uma fonte de água fresca, água viva, por uma cisterna rachada e lamacenta, que não segurava água. Na Terra Santa, a água é um bem valioso e ninguém faria tamanha tolice. A exposição bíblica dos versículos 14 a 19, Deus redimiu os judeus do Egito e lhes concedeu liberdade em Canaã, mas agora a nação havia voltado ao cativeiro por causa de sua idolatria. Por aliar-se a seus vizinhos pagãos, Egito e Assíria, em vez de confiar no Senhor, Judá se tornou um estado vassalo e estava sendo saqueado e escravizado. Em vez de beber do puro rio que o Senhor lhes tinha dado, o povo de Judá estava saciando-se com as águas poluídas do Nilo e do Eufrates. Compreendendo o versículo 20, Jeremias frequentemente usava animais para retratar o comportamento do povo, e aqui ele compara os judeus a um animal indomável que não usaria o jugo. Um de seus assuntos recorrentes é a dureza do coração, perverso sua gente. Assim, como acontece com um animal indomável que precisa ter sua vontade quebrada, sofrimento e dores de realidade são, muitas vezes, o único meio eficaz de fazer as pessoas perceberem sua condição diante do Santo Deus. Compreendendo o versículo 21, Israel retratado como uma vinha é uma imagem familiar no Antigo Testamento. Referência a Salmos 8, versículos 8 a 16, Isaías 5, versículos 1 a 7, Ezequiel 17, versículos 1 a 10 e Oséias 10, versículos 1 e 2. Deus plantou seu povo na boa terra que lhe tinha dado, mas Israel não produziu os frutos de justiça que ele desejava. Compreendendo o versículo 22, nenhuma qualidade de boas obras ou de cerimônias religiosas poderia lavar o pecado da nação, porque o problema central estava em seu coração. Os israelitas tinham o coração pecaminoso, e esse coração era teimoso, um coração que se recusa a ouvir os servos do Senhor e a obedecer à palavra de Deus. A reforma de Josias foi apenas uma mudança cosmética no reino de Judá, pois nunca chegou ao coração das pessoas, de modo que se arrependesse e buscasse o perdão do Senhor. A exposição bíblica dos versículos 23 a 25, mesmo que negassem estar contaminados, a nação do povo de Israel provava o contrário, pois eles eram como animais, uma camela perdida procurando por um oásis ou uma jumenta no cio, correndo aqui e ali à procura de um macho. Por correr atrás dos falsos deuses das nações pagãs, os judeus haviam gastado os sapatos e ficado com a garganta seca. Como teria sido melhor se apenas houvessem bebido da refrescante água do rio de Deus. A exposição bíblica dos versículos 26 a 28. Um ladrão pego no ato pode protestar dizendo ser inocente, mas a evidência estará exposta a todos. Qualquer pessoa que visitasse o reino de Judá poderia ver o que Deus via. Pessoas voltando as costas para o Senhor e falando com ídolos surdos. No entanto, quando se encontravam em apuros, desesperadamente se voltaram para o Senhor. Eles foram apanhados em flagrante.
Exposição bíblica dos versículos 29 a 35. Deus castigou muitas vezes os israelitas pelos pecados deles, mas o povo se recusava a mudar seus caminhos e depois ainda culpou o Senhor. Deus fez acusações contra ele, conforme versículo 9, mas, em vez de confessar e se arrepender, queixou-se e fez acusações contra ele. Nenhuma disciplina de Deus parecia ser eficaz. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jeremias, capítulo 2, trago a exposição bíblica dos versículos 36 e 37. Na tentativa de manter a paz com os vizinhos, Judá se dividia entre o Egito e a Assíria, conforme versículos 14 a 19, com os quais acabaria por se decepcionar. O versículo 37 descreve prisioneiros de guerra com as mãos amarradas acima da cabeça, sendo levados cativos. Qualquer decisão tomada contra o desígnio de Deus nos levará à escravidão, porque apenas a verdade pode nos libertar. Referência João 8, versículo 32. Vamos para a leitura no livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículos 2 a 23. A infidelidade de Israel. Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. E não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz: este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se enfeitou com os seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. A misericórdia de Deus. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança.
Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruamá. E para Lo-Ami direi: você é o meu povo. Ele responderá: tu és o meu Deus. Amém. Compreendendo o livro do profeta Oséias, capítulo 2, dos versículos 2 a 23. Exposição bíblica dos versículos 2 a 13. Neste controle, o profeta se concentrou em 3 pecados específicos: idolatria, adultério espiritual, ingratidão e hipocrisia. Esses podem ser considerados 3 indícios da decadência moral na vida de uma pessoa ou numa sociedade. Exposição bíblica dos versículos 2 a 5.a. Deus falou com os filhos e pediu que repreendesse a mãe pela infidelidade dela. Israel era culpado de adorar os deuses das nações pagãs ao seu redor, especialmente Baal, o deus cananeu da chuva. Toda vez que a terra sofria uma seca ou fome, os judeus repetidamente recorriam à ajuda de Baal, em vez de se voltarem para o Senhor, conforme 1 de Reis, capítulo 18 e 19. A adoração pagã envolvia ritos lascivos de fertilidade e homens e mulheres se prostituíam como forma de culto. Em um sentido literal, como também simbólico, idolatria significa prostituição. Exposição bíblica dos versículos 5.b ao versículo 9. Em vez de agradecer ao Deus verdadeiro por suas bênçãos, que incluíam comida, água e vestes, a nação agradecia aos falsos deuses e usavam essas dádivas para servir aos ídolos. Que ingratidão! Deus tinha dado a chuva para a terra, conforme Deuteronômio 11, versículos 8 a 17, mas os israelitas deram o crédito a Baal, o Deus da chuva. Uma vez que Deus nos dá poder para ganhar riquezas, conforme Deuteronômio 8, versículos 17 e 18, e desfrutar das bênçãos da vida, conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, devemos lhe agradecer e reconhecer sua bondade. Compreensão do versículo 5. Uma vez que as pessoas estavam agindo como prostitutas, Deus iria tratá-las como tais e vergonhá-las publicamente. Ele não mais declararia a nação como sua esposa porque ela havia quebrado a solene aliança do casamento e se associado a ídolos. De acordo com a lei hebraica, o adultério era um pecado capital, punível com a morte. Mas Deus anunciou que disciplinaria Israel e não iria destruí-lo. A infidelidade ao Senhor é um pecado grave, assim como a traição a um cônjuge é um pecado grave. O homem que se diz 90% fiel à sua esposa não é fiel de modo algum, assim como Israel foi tentado a abandonar o Senhor e trocá-lo pelos ídolos. A igreja é tentada a recorrer ao sistema do mundo que odeia Deus e não quer ter nada a ver com ele. Compreendendo o versículo 8, nas Escrituras o povo de Deus tem de ser advertido várias vezes para ser grato. Em pelo menos 15 passagens somos ordenados a dar graças ao Senhor. E Salmos 100, versículo 4 e Colossenses 3, versículo 15 advertem que devemos ser agradecidos. Jesus e Paulo deram o exemplo, dando graças ao Senhor com frequência por suas bênçãos. Um dos primeiros passos para a rebelião contra Deus é recusar-se a agradecer-lhe por suas misericórdias, conforme Romanos 1, versículo 21. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Oséias, capítulo 2, dos versículos 2 a 23. Trago
Exposição bíblica dos versículos 10 a 13. O povo ainda gostava de comemorar as festas hebraicas, mas no coração estava dando glória a Baal e aos outros falsos deuses, aos quais adorava. Infelizmente, o mesmo pecado estava sendo cometido por seus irmãos e irmãs no Templo de Jerusalém, conforme Isaías capítulo 1. Podemos facilmente participar de cultos divinos e fingir que adoramos a Deus quando o nosso coração está, na verdade, muito longe dele, conforme Mateus 15, versículo 7 a 9. Vamos para a leitura no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 11. Exortação ao amor fraternal e à humildade. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O exemplo de Cristo na humilhação. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Compreendendo o livro de Filipenses, capítulo 2, dos versículos 1 a 11, é a exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Paulo começa esta sessão apelando aos motivos espirituais mais elevados possíveis, uma vez que os cristãos em Filipos estão em Cristo. Isso deve incentivá-los a trabalhar para ter unidade e amor, e não divisão e rivalidade. Era como se Paulo, de um modo gracioso, estivesse dizendo àquela igreja: suas discórdias revelam que há um problema espiritual na comunhão de vocês. Esse problema não será resolvido por meio de regras ou ameaças, mas sim quando o coração de vocês estiver ajustado com Cristo e uns com os outros. Paulo queria que eles vissem que a causa básica era o egoísmo, e a causa do egoísmo é o orgulho. Não pode haver alegria na vida do cristão que se coloca acima dos outros. Exposição bíblica dos versículos 5 a 8. Pensar nos outros somente em um sentido abstrato é insuficiente. É preciso chegar ao que realmente importa no verdadeiro serviço. Paulo traçou as etapas da humilhação de Cristo. Primeiro, ele se esvaziou, deixando de lado o uso independente de seus atributos como Deus. Segundo, Jesus se tornou um ser humano de forma permanente, em um corpo físico sem pecado. Terceiro, ele usou esse corpo para ser um servo. E quarto, o Filho de Deus levou esse corpo à cruz e morreu de forma voluntária. É um dos paradoxos da vida cristã o fato de que, quanto mais damos, mais recebemos. De fato, quanto mais sacrificamos, mais Deus abençoa. É por isso que a mente submissa leva à alegria, ela nos torna mais parecidos com Jesus. Isso significa que compartilhamos da alegria de Cristo enquanto também participamos de seus sofrimentos. É claro que, quando o amor é a motivação, conforme versículo 1, o sacrifício nunca é medido ou mencionado. A pessoa que sempre fala de seus sacrifícios não tem a mente submissa. A mente submissa não se alegra só quando ajuda os outros e participa dos sofrimentos de Cristo, conforme capítulo 3, versículo 10, mas
principalmente quando sabe que estamos glorificando Deus, estamos deixando a nossa luz brilhar por meio de nossas boas obras, e isso glorifica o Pai no céu, conforme Mateus 5, versículo 16. Não podemos ver a glória hoje, mas iremos contemplá-la quando Jesus vier e recompensar os seus servos fiéis. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Filipenses, capítulo 2, dos versículos 1 a 11. Trago a exposição bíblica dos versículos 9 a 11. O grande objetivo de tudo o que fazemos é glorificar Deus. No versículo 3, Paulo nos adverte contra tentar fazer as coisas por vaidade, o tipo de rivalidade que coloca cristão contra cristão e ministério contra ministério não é espiritual, nem é satisfatório, é inútil, vazio. Jesus humilhou-se pelos outros e Deus o exaltou soberanamente, e o resultado dessa exaltação é a glória ao Senhor. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.